estudar hoje no sistema sensorial, usando o sistema sensorial. E antes de entrar em si no exame, tem duas coisas que vocês precisam saber. A primeira são vias. São 3 vias que tem na medula, que são A lateral, pelo talão anterior e passifográfico. que é o funico posterior. Muito bem. Aí vocês sabem cada uma delas, a função de cada uma dessas vias? Anterior, pressão do tato, lateral, temperatura. E temperatura. O resto é? Vibração, Vibração. Vamos lá, vibratória, proprioceptiva e tato epicrítico. A pressão, gente, a maioria das literaturas elas trazem que a pressão é no trato talâmico anterior. Então a gente vai trabalhar assim aqui, então, tato anterior, pressão e tato grosseiro. Lateral, como ela falou, dor e temperatura. Funico posterior, tato epicrítico, que significa Pode discriminar a discriminação de Discriminação pontos. de 2 pontos. Grafestesia, Sim, sim, e estereognosia, Estereognosia. conseguir diferenciar o objeto você conseguir diferenciar objetos distintos. da forma dele. As cegas. Certo, ok. Mudou pressão? Foi que mudou? Não mudou, tem literatura que a pressão ela pode ser tanto na parte anterior como posterior. Só que na parte anterior da medula está a maior função da pressão, entendeu? Na medula. Ah, tá. Tá ok? Tá. O posterior é o crítico, tato crítico. Tato epicrítico, isso. Que também chama, que é o tato discriminativo, também Tá. chama de atividade discriminativa em algumas literaturas, como isso. E assim, gente, uma coisa que tem que ter também é se a via tem cruzamento ou não. Vocês sabem qual é a via tem cruzamento? Todas Não. têm. Toda. Todas decusam. Depende da área que decusa. Na medula. Sim, na medula. É na medula. Ah, tá. Sim. Então é o seguinte, na espina talâmica, tanto anterior quanto a lateral, se eu tenho uma lesão, por exemplo, do lado direito da medula, a perda de funcionalidade vai ser do lado esquerdo. Tudo bem? Sim. Anterior e lateral. Pressão, tato grosseiro, temperatura e dor, certo? Se de repente a lesão for do lado direito no funico posterior, a lesão e a perda de funcionalidade vai ser na mesma região, tá bom? Por exemplo, perdi, sei lá, vamos supor aqui, hemissecção de medula do lado direito, que é a lesão do lado direito da medula. Ou seja, a parte posterior do funico está toda comprometida, do lado direito. E a funcionalidade também, beleza? Uhum. E a outra coisa que a gente precisa saber para o exame são os dermátomos. Vamos continuar. Dermátomo, alguém quer falar o que é? Vocês conseguiram ver o que é dermátomo? Tiveram alguma dúvida? Qual parte do corpo está a inervação da cada aeroporto? Aqui no pescoço, ele do braço cervical, uma parte aqui do braço da torácica, no resto da torácica é aqui o tórax do abdômen, a lombar aqui na região do pulmão, e a sacral, a parte de trás, e a lateral também. Sim. Resumindo aqui o que o nosso amigo falou, dermátomos são regiões da nossa pele que são inervadas pela mesma rede nervosa. Como assim? Vamos supor aqui o meu ombro. O meu ombro é inervado pela C4. Ou seja, toda essa região aqui, ela tem um ponto que termina na área medular, a região de C4, tudo bem? Uhum. Ou seja, se de repente eu não sinto um tato aqui na região C4, na região do meu ombro, a C4, na minha região medular, está comprometida. É mais ou menos isso o dermátomo, entendeu? É uma área que é inervada por uma parte da minha região medular. Tá ok? A gente vai discutindo isso ao longo aqui do nosso exame. Uma dúvida. Se, por exemplo, a área é inervada pela C4, Tá. a via entra embaixo, em cima ou no meio da C4? Bom, salvo engano, as cervicais são 8, então Acima. É acima. Assim. Eu tenho uma dúvida. Nas imagens de divisão dos dermátomos tem muita divergência, né? Alguns ser diferentes. Tem algum padrão? Algum que é tipo, padrão de seguir? Qual a gente adota? Isso. Porque tem umas imagens tipo, do roteiro assim que ficam diferentes nas regiões. Lateral, posterior. Não. A questão. Não, da região mesmo onde pega. Tipo, T3, tipo assim, T4. T3 tem umas literaturas que tá esse lugar. Isso. A divergência está mudando. Os dermátomos, gente, eles têm, assim, referências, que são as referências principais. Por exemplo, a C3, ela é muito comum de ser examinada porque ela envolve aqui a parte da cervical, bem no início, que é muito relacionada com acidentes automobilísticos.
Tipo, aqui é, por exemplo, uma lesão, um trauma na coluna vertebral do paciente que vai para a C3. Então a C3 tem que analisar, tem que saber que ela está aqui nessa região, para utilizar a nossa cervical. Outra região que é muito utilizada como referência é a região do mamilo, que é a T4. Região do umbigo é a T10. Região inguinal é L1. Região aqui da nossa coxa, que é L4. Então são referências que a gente tem que ter, a gente tem que saber esses dermatos que são os principais. Até porque quando a gente examinar, a gente não vai examinar todos eles, a gente vai examinar os principais, tanto que a gente usa a referência de destaque proximal, e aí de acordo com a perda de sensibilidade, a gente vai direcionando o nosso exame. Aí tem aqui as do braço também, que são as principais, né, que é a C6, a C7 e a C8, essas também são bem padrão também, não divergem com literatura. E, como eu falei, saber os principais, a gente vai saber direcionar o nosso exame. Bom, basicamente é isso, a gente vai fazer o exame em si. A gente vai dividir o exame em três partes, não três partes, mas em três sensibilidades. Que é a sensibilidade superficial, que a gente vai analisar o tato, né, a dor e a temperatura, como a gente viu na semana passada, mas agora direcionada à relação de medula o resto do nosso do corpo. A sensibilidade profunda, que vocês falaram aqui, que é a sensibilidade estrutural, a pressórica, a vibratória, e o nosso tato epicrítico, que é a grafitesia, a esterognosia e discriminação entre 2 pontos. A gente pode demonstrar agora cada uma delas. Perdeu o tempo. Bom, gente, vocês querem que seja como OSC ou... Como OSC. Zero. Parabéns, né? Nota 1. Parabéns, ilustração. Bom, gente, tá. A gente vai chegar, né, na estação, vamos nos apresentar para o paciente. Bom dia, meu nome é Giovanni, sou acadêmico de ensino da tal turma, qual é o seu nome? Tá, já liguei as mãos, né? Bom, nesse exame aqui, gente, isso aqui é mais pro OSC mesmo, mas o paciente, a gente tem que falar lá que é ideal que ele esteja semi-despido, tudo bem? Aí você vai pedir permissão para tocar no paciente e a gente vai analisar ele deitado. Para ver melhor, para vocês terem aqui uma visão melhor, a gente vai analisar ela sentada, tá bom? Bom, eu vou começar pela sensibilidade superficial. A gente vai pegar, né, um maço de algodão. O paciente sem posição anatômica, assim, que é melhor para analisar também, se possível. E antes de tá fácil, a gente deixa mais um trigêmeo mais essa parte. A gente faz na face também, vai ficar no trigêmeo, tá bom? Aí eu vou começar aqui, mesma coisa, olhos fechados, passa levemente o algodão, gente, tá bom? Muito importante ser de forma leve. Pergunta, você tá sentindo? Vixe, não. E agora? Tá igual? Mesmo esquema, gente. Pergunta a intensidade, vai passando levemente. Tá sentindo? Os 2 lados. Igual. Sentiu? Os 2 lados. Igual. Pessoal, quem está testando aí? Tá. Protopático. Ou sensibilidade tática. Protopático. Pessoal, Muitíssimo para isso. foquem na superficial, tá? Foquem no que ele está fazendo. Sensibilidade superficial ou esteroceptiva. Eu posso variar a intensidade dessa sensibilidade? Ou sempre É sempre na mesma pegada. Você tem que falar o algodão, não é mais não é superficial, tá? Tá. Você pode repetir junto. Como eu falei, você sempre vai. A gente faz, a literatura recomenda, né, que a gente use a gente examine distal para proximal. Eu vou começar. E sempre assim, você analisa a parte tanto lateral como lateral e medial, porque assim você vai abranger todos os dermátomos. E você vai perceber se tem alguma diferença ou não de sensibilidade. Aqui ela está em posição anatômica, eu vou começar aqui pelo dedão, que é o dermátomo C6. É, eu vou vir aqui, ó, levemente, você já está sentindo. Quer uma? Tá, amigo? Tá chegando aí? Beleza? Ok. O pessoal está sentindo, isso aqui, é igual. Pessoal, fosse no Oscar, por que queria ter zero? Pediu para fechar o bloco. É. Tá? Na verdade ela que abriu, né? Ela quer Tá dificultando o exame dele. Fechado, tá? Importante, zero. É zero. Ah, Ah, eu eu mato pra ele. cadeira. É zero, tá? Ela abriu os olhos, ele continuou o teste, entendeu? Suponhamos que ela vai estar sempre de olhos fechados aqui no exame.
Semi-despido. Semi-despido. Posição anatômica deitado. Solicitou material antes também, né? Lembre-se sempre que eu precisar de material lá adequado para examinar. Algodão, tubo de ensaio, diapasão para temperatura. O que mais vai precisar? Objetos pontiagudos, objetos para que ela identifique na parte que a gente vê aqui, que a gente vai chegar aqui da estereognosia. Vamos conversando aqui e qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim também. Então, não vai ter material, tá? O médico solicita material antes de realizar o exame. Tá bom? Quando chegarem, solicita material. Se o segurante perceber que esqueceu, não pode solicitar não. Eu cheguei com um algodão no bolso. Vou levar logo tudinho no bolso do jaleco. Uma caneta, com algodão e uma caneta. Eu puxei o algodão e a caneta e a Carol, oxe, de onde tu tirou isso? Eu puxei uma caneta, um clipe. A senhora me deu, fala assim. É sério, pessoal. Fala se a Se o senhora me material não vai fazer, tá? Que médico bem despreparado pra mim, né? Não, se tiver no bolso, tá de boa. Trazer no bolso. Vai trazer a manetinha dele lá e... Diapasão. Guardar um diapasão. Ah, no meio do osso, se você lembrou, não pedir, não vai fazer, tá certo? Show, galera. Entendeu o pontinho. Vi aqui. R$5 por segundo que você segura aí. Tá batendo aquele advogado. Com primavera, por aqui. Vamos lá, galera, foco. Aí vi aqui os três da mão, né? C6, C7, C8. Vocês lembram de névoa, né? C6 pegam aqui, ó. Assim também é bom, já quando desse jeito. Eu gosto de fazer assim, parte medial. Tá sentindo? Tá igual. Parte lateral. Aqui eu vou englobando vários dermatos, eu vou perceber se ela tiver alguma alteração, para ficar também cansativo o exame, vai ver um por um precisa. Se você focar nos principais, você vai conseguir também apurar corretamente. Aqui, ó, C5, né? Você tá sentindo? Tá igual, já observado. Tá sentindo igual. Eu vou para os pés agora. Vocês querem que eu suponha alguma lesão, para vocês entenderem melhor? Vamos supor então que ela teve uma hemissecção medular do lado direito. Pode ser? Hemissecção, ela teve comprometimento do lado direito toda a medula. Vamos supor que todo lesionado, do lado direito da medula dela, tá bom? Que a medula, esse lado direito aqui, todo lesionado. Aí você tem que lembrar que quais são os cruzamentos que ela vai sentir na medula. Por exemplo, vou analisar aqui o pé direito dela, a hemissecção do lado direito. Aqui, a superficial, ela vai sentir? Ela vai sentir. O trato espiontonômico anterior cruza, ou seja, o lado direito vai preservar. Como a lesão foi do lado direito, cruzou. Então é o lado esquerdo que ela não vai sentir. Deu para entender? Raciocínio idiota, pessoal. Vamos supor que foi nível de C3 a lesão. Nível de C3. Que é aqui a região que nós temos aqui, ó. Tá bom? Tá ok. C3 não, vamos supor T10. Na região de T10, do umbigo. T9, mas não tem um Para com isso, vamos cuidar também nessa zona. Tá, aqui, você tá sentindo? Não. Aí tá, não é porque nervoso não, acho que não, tá? Porque tá fazendo exame. Vai fazendo, aí você vai lateral. Nos pés, como tem. Só na região da solar dos pés tem 3 dermatos, que é L4, L5 e S1. Só que só faz na região da sola do pé que tá bom, entendeu? Só pra vocês terem ideia que tem 3 dermatos lá. Se eles bem que a gente já viu, né, o nível da lesão, mas, digamos, ele vai fazer aqui, não vou sentir. Quando chegar aqui em T10, o que vai acontecer daqui pra cima? Eu vou passar a sentir, porque o acometimento ele é do nível da lesão pra baixo, entendeu? Então pode acontecer isso, mas pode ser o inverso. Vocês pesquisarem qual é o nível da lesão. Vocês vão fazendo, chegou em T10, né? Chegou aqui na linha do umbigo, eu parei de sentir, ops, tem alguma coisa aqui, né? Já estou indo pro lado da topografia da lesão, entenderam? A gente costuma pesquisar de um jeito mais, assim, mais geral, que nem o Giovanni estava falando, tipo assim, no pé, a gente não vê os 3 dermatos, só vê só um de uma vez, entendeu? Mas aí no momento que tu encontra onde é a lesão, tu pesquisa um pouquinho mais detalhado só pra saber. Por exemplo, ele vai pesquisar, vai chegar em T10, ela não vai sentir,
Aí tu abaixa um pouquinho pra ver se T9 ela não tá sentindo. Ah, não tá sentindo. Então tu vai pra T11, ah, ela tá sentindo. Aí tu descobre exatamente onde é o T10. Então, no momento que tu chega perto de onde está a lesão, tu detalha só ali. Mas tu não precisa detalhar muito bem, entendeu? Vocês entenderam o que ela tá falando? Não entendeu? Tem que ver muito também que tipo de lesão é. Ele tá falando do medular. Nem sempre vai ser medular, tá? Isso que ele tá falando porque, teoricamente, dali pra baixo, T10, você falou? T10 pra baixo, eu não vai sentir nada. Então tu não precisa ficar de um em um procurando. Vai passando de um lado pro outro, genericamente, até achar. T10 começou a sentir. Pô, aí eu volto uma baixa e vejo, tá sentindo aqui? Não, não tá. Dali pra cima, você começa a investigar melhor. Dali pra baixo, você só tá perdendo tempo, não vai sentir nada, entendeu? No caso desse aí, sei lá, um acidente. Beleza? Agora a paciente tem neuropatia periférica, por diabetes, ou por hanseníase, ou por alguma doença aí. Aí você vai ter que investigar melhor, porque não necessariamente ele vai estar sentindo nada dali pra baixo. Entende? Pode ser periférica, pode ser só no dedão que ele não tem sentido. Todo mundo entendeu isso? Tem que ver qual é a causa da lesão, tá? Aqui a gente está supondo que é um trauma, a gente investigar toda a acessibilidade. Um acidente automobilístico, ela, sei lá, teve uma fratura aqui desse nível da cervical, da coluna, que comprometeu todos os dermáticos dali para baixo, toda a acessibilidade dela. E lembrando que sempre em trauma, vocês têm que lembrar que a gente está trabalhando agora as vias aferentes, mas a gente também tem as vias eferentes, a parte motora da medula. Então nunca vai vir sozinha, tipo, não vai estar bonitinho, não vai perder só a sensibilidade ali, vai perder a força, entendeu? A motricidade, só que vocês vão conseguir casar melhor as informações quando vocês verem esse assunto. Mas por enquanto a gente está falando das vias ascendentes, né, das sensibilidades, ok? Tá. Aí essa primeira parte que a gente viu, ele tudo terminou toda a superficial, né? Ele vai fazer a gente está na sensibilidade superficial, na esteroceptiva, e quando a gente escolhe, né, dor, temperatura. Vocês lembram por quê? Só recapitulando. Que é a mesma via. Né? A mesma via, que é a via Espinotalâmico espinotalâmica lateral, certo? anterolateral. Então pode continuar. Tá. A gente, como eu falei para vocês, esse esquema é muito bom. Você faz sempre medial, lateral medial, você que sabe. Começa aqui na medial, sempre bilateralmente, gente. Quando eu comecei na medial, vou pro medial também. Aí depois eu faço pro lateral. Pergunto se ela está sentindo, ela vai falar se está ou não, dependendo da lesão. Mesmo que a gente esteja de roupa, um dia vocês vão ter que fazer, né? Primeiro falar que o paciente deveria estar sendo difícil, vocês têm que falar. E fazer mesmo que seja por cima da roupa, tá? Não deixem de fazer, de demonstrar a técnica só porque a gente está de roupa, senão vocês vão perder pontos. E sobre isso das vias, tem que ter na cabecinha, tipo, esse lado da minha medula está relacionado com propriocepção, essa aqui com vibração, essa com tato, porque lá, se de repente no caso de vocês tiverem que investigar, de repente vocês vão ter que falar no final qual é o lado da medula que está comprometido, ou sei lá, ou no mínimo um nível do dermato, tá ok? É muito importante ter essa informação. Até prova teórica também, que cai muito isso. Em prova de residência cai muito questão da síndrome de Brown-Séquard, contando a posterior, que a gente vai ver ao longo do semestre também. Que são essas lesões medulares. Aí eu vejo aqui, pergunto se ela está sentindo, sempre lateralmente. Aí aqui é L4 que eu falei que é importante, a L1 é muito importante, não fazer. A L1 também é muito importante, que é a região inguinal da paciente, e sempre de permissão também para tocar. Explicar para ela onde que você vai fazer, né? E pedir permissão. No tórax, não sei porque a gente é induzido a ver só uma vez assim, aqui no meio do tórax. Eu mesmo era um, mas a gente tem que fazer bilateralmente também no tórax. Então a gente faz aqui. Aqui, ó, no de T10, pergunta se está sentindo, está sentindo. Aqui eu vou subindo, na região mamilar é muito importante também, que é a T4, a gente tem que analisar ela também é muito comprometida nos acidentes, é uma das referências. E vou subindo, e assim a gente vai fazendo o exame, sempre passando levemente o algodão. Esse é a sensibilidade tátil. Agora a gente vai para a temperatura, que é a via do trato espinotalâmico lateral. E aí vocês vão ver que vocês vão usar lá na hora da prova. Eu gosto do diapasão, porque com o diapasão eu já faço a sensibilidade vibratória e faço também a térmica. Porque o diapasão, a gente pode esfriar ele na central. Ele é condutor térmico. Então ele pode tanto esquentar como esfriar. Eu gosto bastante de usar ele, porque eu já mato já 2 coelhos com uma cajadada, ele é bem mais prático. Eu vou, né, esfriar o diapasão, esfriei e tudo mais,
e vou perguntar da mesma forma, examinar os mesmos dermatos, se ela está sentindo ou não, e se ela está sentindo frio ou quente. Aí eu vou fazer. Está sentindo? E aqui, está frio ou está quente? Ok. Está sentindo? Frio ou quente? Ok. Já fazer tudinho. Aqui vamos supor que eu estou fazendo detalhadamente o exame, só para vocês terem uma noção dos principais dermatos que a gente tem que analisar. Vou fazer lateralmente, né? Ok. Aí nas mãos a mesma coisa, posição anatômica, passa aqui, pergunta se está sentindo igual, está igual, todo, gelado. Vou perguntar, ela tinha me falar, né? Ok. Nossa, a gente poderia dizer, fazendo nos mesmos locais que a gente fez o exame digital agora? Sim. Como é? Nos mesmos locais. É, os mesmos dermatos. Não, acho que a gente poderia dizer isso para pular essa parte? Não, você vai ter que fazer. Porque de repente você vai ter que investigar tipo, a via, que é a térmica, que é diferente da vibratória. A gente vai casar com a tátil por causa da via, que é na verdade talvez nem casa, porque depende do comprometimento medular do paciente. Então é importante você investigar essa via. O que você pode fazer é o seguinte, como eu examinei a térmica, não necessariamente eu vou investigar a dolorosa, porque é a mesma via. Mas isso você pode fazer. Aqui a gente tem lá a medula, certo? A gente tem na sensibilidade estereoceptiva, a gente está avaliando o tato, que vocês vão ver como tato protopático ou tato grosseiro. Não entendam grosseiro ao pé da letra, no sentido de intensidade. É grosseiro no sentido de que é um tato que ele é chamado de não discriminativo. Impreciso. Não, isso. Ou seja, você coloca no paciente uma região do corpo dele aleatória, ele não vai ter a capacidade de dizer exatamente onde foi que você tocou, entendeu? Tipo, ele é capaz de sentir. Exato, ele sente, tipo, coloquei na costa, não sei exatamente onde está, mas eu senti alguma coisa na minha costa. E é grosseiro nesse sentido, entendeu? Ou pegar, tipo, eu sei que eu tô pegando alguma coisa, mas eu não sei qual é o diapasão. Mas eu tô sentindo alguma coisa na minha mão. E aí na medula a gente tem a via espinotalâmica anterior, que vai estar o tato grosseiro, protopático e a pressão. O E na roteiro lateral, no caso, uma caneta, porque nem todo paciente vai saber como diapasão. Quem tá aqui, diapasão, mas também exato. E lá na parte lateral, o trato espinotalâmico lateral. O que acontece? Quando eles estão subindo, eles se unem, né? E eles formam lá o lemnisco espinal. Vocês chegaram a dar uma lida nessa parte? Então é por isso que a gente faz essa avaliação conjunta, entendeu? Mas aí quando se trata de dor e temperatura, é o mesmo trato. Veio para bastante diapasão. Então vocês podem escolher na hora qual vocês vão executar, entendeu? Tá. Achei conceito. Não acho que eles vão necessariamente pedir se é para testar a sensibilidade térmica ou a dolorosa. Não, você vai ter que saber. Porque, ou só tipo... por exemplo, faça o exame da sensibilidade. Entenda o exame da sensibilidade como um exame geral, que você vai avaliar os 3 tipos de sensibilidade. Sensibilidade estereoceptiva, superficial, que a gente está finalizando aqui, a proprioceptiva, né? E a das combinadas, ok? Que são as especiais com interpretação a nível cortical, certo? Que a gente vai fazer aqui agora. A gente fez membros inferiores, superiores, tronco e para você interpretar também, né, chegar a um diagnóstico, você precisa casar todas as sensibilidades. No final, a gente vai ver, vou dar um exemplo de um caso em que você só pode fechar, né, um diagnóstico se você fez todos os exames das sensibilidades anteriores, que são as combinadas. Mas aí quando chegar lá, eu falo de novo para vocês, mas pode ir para vocês focarem aqui no exame físico. Eu vou começar pela pressórica porque ela é mais simples, né? Como é que a gente pode fazer, como a gente pode examinar a sensibilidade pressórica? Bom, a gente vai pegar os principais grupos musculares, né? Os músculos tem uma massa mais volumosa e perguntar se o paciente está sentindo ou não, mesmo esquema. E quais são esses músculos? Bom, a gente pode examinar o bíceps, aqui, aí pode ser em pinça, está sentindo? Aí de olhos fechados. Tá igual? Sim. Outro músculo a gente pode também examinar, o quadríceps, com licença. Uma pergunta, se está sentindo? Está sentindo? Tá igual? E o outro é a panturrilha, que é o gastrocnêmio, né? A região poplítea também. Poplítea? Tipo, pode ser, como eu te falei, você pode pegar todas as massas musculares,
Mas essa aqui, como elas têm uma massa maior, então é mais fácil a gente tanto palpar quanto o paciente também sentir. Talvez. A pergunta aqui, se ela está sentindo, isso está igual. Essa é a acessibilidade, essa é a parestésica, né? Pressória, como está no roteiro de vocês. Bom, a gente vai agora para a vibratória. A vibratória a gente vai usar o diapasão, mesmo esquema, né? Vai explicar para o paciente que isso aqui é um diapasão e que ele, quando está ligado, essa são as que ele dá. A gente vai sempre colocar no externo. O paciente fala, olha, você vai assistir isso daqui, tá bom? E para essa sensibilidade vibratória, a gente vai colocar onde o diapasão no paciente? Prominências ósseas. Coloca baixo pra cima, falando de estar, velocidade da tíbia, crista ilíaca, aí tá só falando daqui, distal, aí ovículo, como é? Olecrano, rádio uma, Antidolecrano, a gente tem a fossa anticubital, Epicôndilo. aí O acrômio. Aqui também do... Processo estiloide. Processo estiloide. Ou processo estiloide rádio da urna, certo? Das regiões que... São as principais prominências ósseas que vocês vão ter que falar durante a execução do exame, tá? Na prova. Citar todas elas bonitinho. E a gente vai colocar o diapasão, como se fala, nas principais eminências ósseas. Aí o paciente, né, sempre sem despir. A gente vai primeiro começar pelo hálux, aí liga o diapasão e pergunta se o paciente está sentindo ou não. Na hora do baixo, o paciente não tem, vocês vão ver lá. Falar, tá sentindo? Tá igual, vocês vão querer sempre. E o diapasão, vocês aproveitam mais porque ele estiver ligado, pro tempo de vocês. Mas, claro, o paciente normal, vocês vão ter que ter toda uma minuciosidade no exame. Mas o diapasão tem que estar ligado lá no dia, viu? Enquanto vocês estiverem examinando. As perguntas, já fiz aqui do hálux, né? Você está sentindo? Aqui nos maléolos, né? Tanto mediais quanto laterais. Pra sentir bem. Que bom. Bom sinal. Aqui é onde? Estão falando. Durosidade da tíbia. Alguns também tem a durosidade da patela, mas né, a durosidade da tíbia. Até que é bem alto. chegou até o marcado, não Ah, que isso, né? Vai ver. O Guarani falando, gente, já tá vibrando, bora ver. Licença. Tá. Falange distal. Mentira. Tá sentindo? É na ponta do dedo? É na pontinha, tá? Não é na polpa digital, é na A gente pontinha. vai pegar aqui os processos, né? Licença. Tá sentindo? Por exemplo, tuberosidade ou processo estiloide, vocês podem encontrar. De côndro, né, gente? Se não foi, não. Tá feio. E, por último, a gente vai. A gente pega aqui pra cima. Olecra não é esse. O acrômio que tem. O acrômio. É isso, gente. Eu tava vendo que, eu acho que era no letra 56. Quando for fazer isso de verdade no paciente, fazia até parar a vibração, porque já vi se estava com hiperestesia, ele tem que fazer Só que nesse caso vocês vão demorar muito. Ignora. A gente prefere que vocês utilizem o máximo de tempo que o diapasão vai estar Pode vibrando. que se não pega assim, ó, eu vou embora, vamos que pega Ok? Aí só Aqui eu até ouvi o barulho do diapasão, que nem quando eu ouvi no exame do processo mastólico. E por último, gente, aqui na parte da sensibilidade profunda é a cinética postural ou proprioceptiva também. Que é pra gente ver se o paciente está, né, orientado ou não. Para onde está na orientação dos membros. Bom, a literatura da maioria vai usar o hálux como referência. Aí a gente vai, né, o paciente vai estar aqui descalço. E como é que eu vou fazer esse movimento? Eu vou usar a mão que é melhor, porque a dela já está aqui. E como é que a gente vai fazer esse exame? A gente vai pegar sempre lateralmente, aqui ó. Sempre pegar com essa parte lateral da mão. A gente não vai encostar assim, a gente não vai fazer o exame assim. Vai fazer assim, ó. Vai entender? Lateralmente. Eu vou explicar o porquê. A gente vai explicar. Nayara, pode abrir os olhos. Eu vou fazer o exame em você. Isso aqui é pra cima, isso aqui é pra baixo, tudo bem?
Aí você vai falar se é pra cima ou pra baixo. Pode fechar os olhos? Vou pegar aqui, ó, geralmente ao falante dela. Vou fazer esse movimento. Tá pra cima ou pra baixo? E agora? Tá esperto. E por que eu faço isso, gente? Porque se eu fizer assim, eu posso misturar as sensibilidades. Aqui eu posso estar estimulando a sensibilidade tátil dela. Só que meu foco é a proprioceptiva, que é outra via. Por isso eu pego assim. Então eu interfiro o mínimo possível no exame. Aqui não fico esfregando, para não me atrapalhar, para não misturar as sensibilidades. Aí eu faço, né, nas duas mãos e também no hálux. Se eu perceber alguma alteração, eu vou subindo as articulações, eu venho para cá. Não precisa fazer isso na hora, mas só para vocês saberem. Estou investigando. Só recapitulando então, qual região da medula a gente está avaliando aqui na propriocepção? Quais estruturas medulares? Não, lá na anatomia da medula, gente. É a via. Qual via é? Essa aí É a... Posterior, certo? E Não. o que a gente tem lá na parte posterior da medula? A via é a da via da coluna dorsal. Isso, aqui. Posterior. Mas a estrutura anatômica que a gente tem lá? Isso. Grácil Funículo posterior. Que é o funículo posterior. Aí, o que a gente vai ter? O grácil vai trazer as informações dos membros inferiores, basicamente até a metade do tronco, e o cuneiforme dos membros superiores, para a região posterior da coluna. Ok? Tá. E aí vai subir e vai cruzar somente lá no bulbo, ao contrário do que acontece com a sensibilidade térmica, né, dolorosa, e a tática que a gente vai ter o cruzamento ali direto na medula, passando ali lá naquela comissura anterior, né, na anatomia. Então, isso é muito importante porque significa que se eu tiver uma lesão aqui do lado da medula, por exemplo, uma secção aqui do lado direito da medula, a minha propriocepção vai estar acometida do mesmo lado, ipsilateral, que ainda não cruzou, entendeu? Ao contrário do caso que a gente viu no começo, com a dor e a temperatura do trato espinotálamico lateral, entenderam? Então, é importante que vocês memorizem e entendam essa parte. No lateral é dor e temperatura, no anterior é Pressão. Tato grosseiro. Funículos posteriores, funículo posterior da medula, toda a propriocepção, que é o que a gente fez agora. Parestesia, né? Cinético postural e vibração. Eu gosto de focar assim, tipo, o que é contralateral e o que não é. Contralateral é o lateral, nós escutamos lateral e anterior, né? Aí dor, temperatura, tato e pressão e o resto tudo é para trás. É tudo do mesmo lado e é o resto, se você lembrar. Que é a sensibilidade profunda, né? E tato epicrítico. o lateral ele é Temperatura e dor. Eu li que essa parte da posição a gente podia ver o nivelamento